Então, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos, obrigada pela vossa presença. Este nosso seminário virtual é eminentemente técnico e prático, diz respeito à manutenção preventiva na hotelaria. Recordo que na última tentativa de reabertura já tínhamos tido também um webinar técnico sobre a preparação para a reabertura dos equipamentos e instalações da hotelaria. Este que agora montamos é não apenas e tão só para a reabertura, mas de facto para o longo curso. Aliás, nós temos a expectativa de que efetivamente o grosso da hotelaria está tudo a correr de feição, possa reabrir. O grande boom é agora já para junho, e temos de facto a maioria dos grupos, se não reabrem totalmente, reabrem uma parte importante das suas unidades e, portanto, coloca-se esta situação de a reabertura e depois a manutenção. E, portanto, com esta expectativa de podermos reabrir com a maior segurança, temos connosco estes parceiros que já vos passo a apresentar. Queria também dar nota de que nós temos previstos ainda mais uns seminários de caráter mais técnico, sobre o conforto e bem-estar na hotelaria e outros mais teóricos, mas também técnicos, sobre seguros, sobre soluções de crédito comercial. Vamos ter, queria-vos dar nota disto muito brevemente, também sobre o funcionamento do e-voucher, agora já estamos completamente noutra órbita, e ainda uma situação que pedia que partilhassem com os vossos responsáveis de recursos humanos. É que, como viram ontem, há a necessidade de intensificar a testagem dos trabalhadores da hotelaria e da restauração de Lisboa, sejam eles residentes em Lisboa ou não. E, portanto, também vamos lançar, a pedido da Câmara Municipal de Lisboa, uma campanha grande de testagem dos trabalhadores. Estamos ainda a articular os procedimentos para perceber se é numa plataforma, se não é, em que serão depois os trabalhadores munidos, residentes ou não em Lisboa, repito, munidos de uma certificação, seja o boletim, seja o recibo de vencimento, seja uma declaração da empresa em como são funcionários, para se poderem testar antes de entrar ao serviço. É de facto necessário intensificar a testagem dos trabalhadores desta nossa área, obviamente, e de outras, dada a circunstância que estamos a viver, ou seja, controlar, e sabemos que, enfim, embora o risco seja muito menor, risco de dano maior, é muito menor hoje, dada a vacinação, de facto conseguir também ter aqui, nós próprios, hotelaria, no fundo, ter a responsabilidade social de mostrar que fazemos este tipo de procedimentos. Portanto, também iremos ter depois uma sessão de esclarecimento de como é que isto se vai passar, também temos previstas umas outras, mas, enfim, focando-nos o que vai acontecer hoje, de facto, a manutenção preventiva na hotelaria. Temos connosco, como moderador, e eu agradeço imenso, ao engenheiro José Pedro Flores, que é do Grupo Stay Hotels, é o responsável de manutenção e propriedade do Grupo Stay Hotels, e tem uma larga experiência na manutenção de edifícios, segurança contra incêndios, renovações, conversões de espaço. Aliás, o Grupo Stay Hotels é, de facto, quem tem feito um investimento crescente na aquisição e readaptação de hotéis. E depois temos connosco três parceiros a quem eu muito agradeço a presença. A Manvia é a nossa parceira desde 2011, de facto atua no mercado da manutenção de edifícios e tem um serviço específico, Gestão Manvia, que desenvolve e complementa várias atividades de manutenção. E connosco está a Susana Moreda, que é colaboradora desde 2005, também com uma ampla experiência na gestão de equipas de manutenção de várias instalações, desde centros comerciais a hotéis, edifícios culturais, escolas, parques de estacionamento, etc. E é responsável pela direção de gestão de manutenção da Manvia desde 2020. A Catering Assist fornece soluções de hotelaria e restauração na área de catering, tem mais de 30 anos de experiência e é certificada pela ISO 9001, portanto, tem assessoria, instalação, fornecimento e assistência de todo o equipamento de hotelaria, restauração e lavandaria.
e temos connosco o CEO da Catering Assist, o engenheiro João Pedro Marques da Silva, que, enfim, mais uma vez também tem muita experiência ligado a projetos técnicos de edifícios, de instalações elétricas e telecomunicações. Finalmente, connosco temos o coordenador técnico da CIMAI, Mário Neves, que também é nossa parceira desde 2020, que tem uma ampla experiência também na indústria hoteleira, fornecendo produtos químicos de higienização, desinfecção e tratamento de águas industriais. Também é a CIMAI uma empresa certificada pela ISO 9001. E pronto, e é isto. Estes nossos 3 parceiros vão, enfim, estar em áreas diferentes de A a Z da hotelaria, moderados pela mão firme do engenheiro José Pedro Flores, a quem eu novamente agradeço. Conto ir-nos vendo periodicamente, visto que, enfim, estas necessidades de formação muito técnica, diria eu, são prementes. Podem colocar as vossas questões no bate-papo ou no chat. Aviso que esta sessão está a ser gravada. E pronto, José Pedro, acho que não há mais nada a dizer, portanto, the floor is yours. Obrigada a todos pela vossa presença. Ora, boa tarde, então. As apresentações já estão feitas, portanto eu vou passar para a apresentação, por assim dizer, da ST Hotel que se preparou. A ideia aqui é ser uma coisa relativamente simples, não só entrar em grandes pormenores técnicos, pelo menos não da minha parte, que é para permitir que haja ainda um tempo simpático para perguntas e respostas. Portanto, eu vou só afixar. Só um bocadinho. Não sei porque não me está a deixar projetar o. Mas está tudo. Não estou conseguindo. Tem as permissões todas. Pois, mas não está a aparecer aqui a hipótese para isso. Só um bocadinho. Não consigo. Não sei porque não consigo. Eu posso partilhar daqui, se quiser. É melhor, se não se importar. Sim. Já vi. Já está. Não é preciso, está bem? Está bem. Pronto. Ok. Dificuldades técnicas ultrapassadas. Portanto, aquilo que se pretende com esta apresentação é dar uma ideia de como é que é a manutenção preventiva na ótica da ST Hotels para tentar passar uma perspectiva, digamos, mais ligada à hotelaria e menos à parte técnica, por assim dizer. A ST Hotels é uma rede hoteleira nacional, como já foi referido. Nós temos mais ou menos 10 unidades em funcionamento neste momento, e sendo que a 11ª irá entrar em serviço a muito curto prazo, diga-se alguns dias. É uma cadeia que se foca em hotéis urbanos, sem cidades, estadias curtas, portanto não oferece uma panóplia de serviços como jacuzzi, piscina, um restaurante de grande escala, mas aquilo que oferece tenta oferecer bem. Portanto, essa é a lógica subjacente.
Isto é só uma pequena amostra sobre o nosso novo hotel mais recente, só para se perceber qual é mais ou menos os serviços que nós oferecemos e precisamente a parte da simplicidade da oferta, que é, no fundo, a pedra basilar para a cadeia. A manutenção da Stay Hotels tem alguns desafios associados essencialmente aos edifícios que nós recebemos, não é? Portanto, nós temos 10 hotéis e desses 10 nós temos edifícios que já eram hotéis com diferentes tempos de vida, com diferentes lógicas por trás do projeto. Temos hotéis que foram reconversões totais de edifícios que eram outra coisa qualquer e foram transformados em hotéis. Inclusive temos alguns que eram terrenos e foram feitos tudo de origem. Também temos um serviço de manutenção 100% em outsourcing, portanto não há equipa de manutenção no hotel, tudo subcontratado. O que torna a gestão dos recursos muito mais importante, porque nós não temos um recurso que é um técnico residente, não é? A manutenção é centralizada, neste caso em mim, e isso implica obviamente algum desafio, não é? As soluções passam sempre mais ou menos por 4 pontos críticos ou basilares na definição da manutenção para nós, que é a primeira, a normalização. Nós definimos um determinado ADN, esse ADN pode ser técnico, do género, nós queremos sempre a mesma tipo de solução dentro do possível para um determinado sistema, produção AQS ou AVAC, por exemplo. Tentamos não fugir muito. É claro que esse ADN depois pode evoluir, mas a ideia é ter sempre isso bem normalizado, e também a própria imagem da marca, dos sanitários, os lavatórios, as torneiras, são todas standardizadas, e quando nós recebemos os hotéis, a nossa ideia é tentar o mais rápido possível e dentro da medida que o budget permite, aproximar esse hotel ao hotel stay puro, entre aspas. Também temos um parceiro de manutenção, consideramos um parceiro estratégico, portanto há um compromisso muito grande com esse parceiro. Eles são chamados frequentemente para N situações, não é só reuniões de acompanhamento, também nós queremos que eles participem no nosso sistema integrado de gestão de qualidade, e a manutenção é gerida por via digital e 100% desmaterializada. Ou seja, nós temos uma plataforma online, é carregado para lá no nosso PMP, e também é por lá que é pedido os pedidos de manutenção corretiva, são feitos os pedidos, e depois isso é distribuído para cada parceiro e cada parceiro atribui o pedido ao técnico que vai ao hotel. Portanto é tudo 100% desmaterializado. Isso permite-nos o quê? Ter relatórios mensais com indicadores-chave para podermos analisar com o parceiro de manutenção. Isto, no fundo, é uma forma de ter uma orientação estratégica para ver o que é que a cadeia quer, o que é que a manutenção precisa, e evitar fugir àquela imprevisibilidade e um bocadinho de caos que a manutenção tem sempre, porque é por natureza imprevisível, quando é corretiva, e isso implica sempre muitas interrupções. Portanto, para nos mantermos um bocadinho sem navegar à vista, nós tentamos fazer um reporting mensal que nos diga, não, este mês o importante é isto. Portanto, e especificando a manutenção preventiva, na nossa interpretação, baseia-se obviamente na definição clássica, não é? O que nós queremos é sempre prolongar o tempo útil de vida do equipamento, melhorar o seu desempenho ou mantê-lo, mas no contexto da hotelaria existem, pelo menos na nossa ótica, como é óbvio, 3 principais focos. O primeiro é o cumprimento de obrigações legais, que digamos que será a base, não é? Quer dizer, isso é o mínimo, tem que ser feito. O segundo são as necessidades técnicas ou operacionais. Isto tanto pode ser um hotel que, por exemplo, como ainda não foi convertido para o nosso ADN, tem determinados mobiliários, determinadas até máquinas de ar-condicionado, que implicam que vai ser preciso uma periodicidade superior de intervenção naquelas unidades interiores. Portanto, isso é uma necessidade técnica que surge, que vem do contexto, ou operacional, como, por exemplo, nós queremos garantir que a iluminação exterior do hotel está sempre a funcionar de acordo com um horário pré-definido. Quem se preocupa com isso não é a equipa do hotel. A equipa do hotel tem que se preocupar em receber o cliente e vender quartos. Quem se preocupa com isso é a manutenção. Melhor ainda, nem sequer ser a manutenção a preocupar-se. É carregado no PMP e aquilo sai automaticamente para o técnico faz. Ninguém tem que pensar nisso, ok? Por fim, a visão cliente. A visão cliente é um conceito que se baseia no princípio de que o cliente, quando utiliza um hotel,
utiliza para tem um determinado caminho. E durante esse caminho ele vai olhando, vai vendo, vai pensando, vai sentindo, e isso é que configura a experiência dele, na verdade. Não é só o preço, é toda a experiência. E essa experiência é sequencial. Portanto, há uma sequência, há um caminho. E quando nós queremos introduzir a visão cliente da manutenção, nós introduzimos-la porque a introduzimos em tudo quanto é a empresa, neste caso a gestão da empresa. Há uma sequência, como eu disse, e essa sequência é utilizada para auditar a manutenção, o marketing, a qualidade, tudo. Só que a diferença é que, por exemplo, se eu vou auditar o acolhimento do cliente, quando ele chega à recepção, na manutenção eu vou ver se tem alguma lâmpada fundida ou se são todas da mesma cor. O marketing vai ver se a senhora que está na recepção tem a farda bem posta, entre aspas, em boa condição e tem a identificação do crachá. A qualidade vai ver se o procedimento de acolhimento do cliente foi cumprido. Mas todos eles veem a mesma coisa, que é tentar se pôr na visão do cliente. O importante em termos de manutenção preventiva é que, à medida que nós queremos cumprir estes 3 focos, vamos aumentando o investimento de meios alocados ao processo. Porque é assim, não há muito volta a dar. O mínimo é obrigações legais e a partir daí vamos sempre a somar. É importante, ao definir o plano de manutenção preventiva para um hotel, primeiro, definir que tipo de hotel é que é, qual é o posicionamento da marca, qual é que é a expectativa dos nossos clientes e trabalhar daí para trás. Portanto, isso é o objetivo. E a partir daí ajusta-se tudo. Não vale a pena eu ter um hotel em que tem uma ocupação de 80%, em que as pessoas ficam 2 dias, por exemplo, num quarto, e ter um técnico de manutenção que vai 2 vezes por ano ou um quarto ver se tem as lâmpadas, porque os clientes entram no quarto 80% dos dias. Mais o housekeeping, mais a empresa, o pessoal da própria empresa. Portanto, aí, nesse caso em particular, para uma manutenção preventiva ser realmente eficaz, neste caso, neste posicionamento, é por isso que eu disse que é importante definir o posicionamento, era demasiados meios para um resultado ténue. Portanto, o importante é definir o que é que se quer em termos de posicionamento de mercado e da empresa, e neste caso do hotel, e o plano de manutenção preventiva deve ser ajustado nesse sentido. Por fim, e falando da suspensão e reativação técnica de hotéis, em 2020 a STEI, muitas empresas da área, infelizmente, teve que parar os seus hotéis. Os pressupostos são todos mais ou menos iguais, penso eu, para todos, a ideia foi sempre igual: reduzir a equipa ao máximo, reduzir a possibilidade de alguns problemas como fugas de água, incêndios, garantir o controle do acesso ao hotel, saber que só se pode entrar por aquela porta e aquela porta pode ser fechada, e também ter a certeza que todo o espaço é visitado, todo o espaço é vivido, que há sempre alguém a olhar todos os dias para todos os sítios. Manter a ventilação a funcionar, por exemplo, é importante por questões de qualidade do ar interior. Tudo o que é da manutenção e extinção contra incêndios também se manteve, que é uma obrigação legal, e principalmente avisar os bombeiros locais que o hotel estava parado. Porquê? Que é para eles poderem ajustar a resposta a essa realidade, para eles não acharem que vão chegar lá e vão encontrar um hotel cheio de gente, né? Portanto, isso são os nossos pressupostos. A abordagem foi mais ou menos tábua rasa, não é? Paragem total, paramos tudo o que podíamos parar, só acho que eventualmente só deixamos ficar a iluminação para se poder fazer as rondas, a ventilação e a conservação de alimentos congelados, na expectativa do hotel abrir ainda dentro do prazo de validade, não é? Também instalamos um sistema de detecção de intrusão para todos os hotéis, para garantir o controle de acessos. Quando nos fomos reativar, obviamente tivemos preocupações com legionela, a higienização total da predial, neste caso através da hipercoloração, e tentamos prioritar a manutenção às unidades interiores dos quartos. Em termos técnicos, o arranque foi mais cauteloso. Às vezes arrancamos quase uma semana antes alguns equipamentos que já tinham, quando tinham alguma idade, ou que já se sabia que já eram equipamentos sensíveis. Tentam-se fazer um arranque de teste e também preparamos a instalação para a hipercoloração, porque é preciso prepará-la antes e depois pô-la como deve ser para depois para a exploração. O arranque do AQS foi feito muitas vezes manualmente, em termos de setup de temperatura, precisamente para evitar anomalias, se aparecia fugas.
Por fim, avisamos as autoridades que as unidades já estavam reativadas e avançamos com o plano de formação normal de segurança contra incêndios. O que é que nós encontramos nos meses a seguir? Muitas avarias em componentes mecânicos, compressores, ventiladores, seja na refrigeração, como está aqui escrito, mas também em termos de ar-condicionado, também tivemos vários problemas relacionados com isso. Muitas infiltrações, juntas, zonas de vedação que ou ficam secas, ou foi o cloro, ou é o facto de termos contração e dilatação térmica, por exemplo, provocou falta de aperto em algumas portas de visita de pelo menos 2 depósitos, que eu me lembro, isso foi muito complicado. Bloqueios, instalações muito antigas, de edifícios também muito antigos. Nós temos um hotel em particular que é um hotel bastante antigo no Porto, e isso provocou que houve um bloqueio, por exemplo, e nós durante 5 horas tínhamos o hotel aberto, tudo pronto para arrancar e não havia água, porque não se sabia onde é que havia o bloqueio, não é? Coisas desse género, sempre muito interessantes de se gerir. E por fim, problemas de corrosão, devido à higienização da rede predial e mau cheiro devido à pouca utilização. Os esgotos se não tiverem utilização, a sifonagem desaparece porque a água seca e começa a haver um mau cheiro. Isto acontece muito em esgotos condensados nas unidades interiores dos quartos. A equipa entra no quarto e diz: pá, está-me a cheirar mal, mas não sei de onde é que é. Não sabe, vai à casa de banho, mas não é dali, normalmente é do ar-condicionado, porque está ligado muitas vezes ao sistema de águas residuais. Em 2021, felizmente não fechamos os hotéis todos, fechamos só alguns, mas nesses aprendemos algumas coisas. Já não efetuamos um corte total de água, mas tivemos uma rotina de purga em todos os pontos de consumo, até em termos de legionela isso foi importante. Não suspendemos os equipamentos todos, deixámos alguns a funcionar, ou seja, assumimos que íamos ter o custo energético dos equipamentos a funcionar, mas preferimos do que tê-los a variar a seguir. Tivemos de dar um bocadinho de atenção às resistências de apoio dos depósitos de água quente. Muitas vezes são equipamentos que têm redundâncias ou trabalham de forma autónoma às GTCs e aconteceu-nos em alguns casos, quando fomos ver, tínhamos a resistência a funcionar. E aceleramos um investimento que já estávamos a contar fazer no que toca à CCTV e acesso remoto a gestões técnicas centralizadas, que são muito úteis neste contexto. No fundo, a conclusão que nós chegamos é que os nossos hotéis não estavam feitos, tal como todos, e penso que isso é transversal, para estar fechados. Eles estão feitos para estar a receber clientes, a funcionar. Nós tínhamos hotéis que nem sequer sabíamos como é que os havíamos de fechar fisicamente, porque eles não têm um portão, portanto não dá para fechar. Portanto, foi uma série de desafios que pronto, teve que se ultrapassar. Em termos de impactos na manutenção preventiva, de forma direta, o PMP fica logo atrasado, somente se não tivermos a presença da manutenção e isso não se manter, isso foi uma escolha da STEI. A recuperação pode implicar a alocação de meios extra. É preciso muita atenção, porque algumas atividades relacionadas com a obrigatoriedade legal, nomeadamente verificação de fugas, inspeções de TREI, ações do time 3, manutenção de segurança contra incêndios, formações da equipa. Há um vazio legal sobre o estado de exceção, que não é, muitas vezes, não foi muito claro se isso também estava suspenso ou não. E é preciso ter algum cuidado a navegar essas águas. E, por fim, a manutenção corretiva vai, obviamente, tornar-se muito emergente, muito rápido, porque vai começar a ocupar os quartos, os clientes vão começar a entrar, a equipa começa a olhar e começa a haver muitos pedidos. E se não houver um bocadinho de foco, vai-se perder a manutenção preventiva muito facilmente. A longo prazo, vai-se ter que ajustar os PMPs, necessariamente. Há aqui as situações pormenor que vão ter que ser asseguradas. A metodologia, que é a única possível para a higienização da rede predial, desgasta as tubagens, e isso implica uma diminuição da sua vida útil, não há volta a dar, por mais que se pense que não, mas não há assim muito a dizer, aquilo fica hipercolorado, portanto, e a ideia é mesmo essa, não é? Depois, os edifícios com pouca presença têm alguns riscos em termos de qualidade do ar interior e deterioração de revestimentos devido a infiltrações, que não se vê, muitas vezes são infiltrações lentas, de capilarização, se for de zonas enterradas, ou vêm infiltrações freáticas, que às vezes são difíceis de detectar a origem, que isto encurta os ciclos de investimento, não é? Nós podemos ser obrigados a encurtar um bocadinho o ciclo porque efetivamente houve uma degradação extra que não é suposto haver. E isso, a nível de investidor, é algo que pode preocupar. Por outro lado, podemos também fazer o contrário, dizer, ok, nós vamos então aproveitar que estamos suspensos
e vamos renovar o hotel todo. Houve muitas unidades que fizeram isso e é uma opção perfeitamente válida. Acabaram por pronto, aproveitar uma situação má e fazer pelo melhor. Se- e isso aí, obviamente, é sempre uma alternativa para o futuro, que espero que nunca mais volte a acontecer uma coisa deste género, mas nunca se sabe, não é? Portanto, no fundo, da minha parte é um bocado isso. Acho que a pedra de toque é, efetivamente, os hotéis foram feitos para estar com pessoas, foram feitos para receber clientes, foram feitos para ter atividade e presença humana. Bem, e tudo o resto é só gerir o problema. Temos que fazer o melhor possível, mas o ideal era mesmo não fechar. Pronto. Da minha parte, vou interromper aqui o compartilhamento. E a seguir, penso que depois das dúvidas todas que forem recebendo, nós no fim faremos uma triagem e tentaremos falar. A seguir, eu irei dar a palavra à Mavia, neste caso à engenheira Susana Moreira, e pronto, depois vamos falando. Está sem som. Olá, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Sim. Sim. José Pedro, vai colocar a apresentação ou faço eu a partir daqui? Não, é melhor fazer a partir daí. Ok, estão a ver? Não. Desculpa. Ok. E agora? Sim, sim. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou falar um bocadinho do que é que foi a nossa realidade agora nas duas reaberturas que houve das unidades hoteleiras dos quais nós somos parceiros e fazemos manutenção. Alguns dos pontos que foram aqui abordados já foram abordados pelo José Pedro. Portanto, as dores que o José Pedro sentiu enquanto responsável do lado lá, portanto, do parceiro, foram também as dores que nós sentimos enquanto prestador de serviço. De facto, a Manvia não tem todos os edifícios onde a Manvia, os edifícios hotéis onde a Manvia faz manutenção não são hotéis sazonais, portanto são hotéis, exatamente como o José Pedro disse, são hotéis que foram feitos para estar a funcionar. São todos eles hotéis nos núcleos centrais das cidades e, portanto, não são hotéis sazonais, não são hotéis que tenham sequer a filosofia de se poder fechar, de se poder parar ou só funcionarem durante um período de tempo. Durante a primeira paragem, à semelhança daquilo também do que o José Pedro já disse, houve de facto ainda alguma vontade, disponibilidade de ir fazendo algumas melhorias quando se fez o primeiro fecho. Portanto, pressuposto que o primeiro fecho seria de menor período ou com o espaço temporal menor e, portanto, as unidades hoteleiras ainda aproveitaram houve aqui uma intenção ainda de fazer algumas melhorias, de fazer alguns trabalhos que estavam pendentes, alguns orçamentos que estavam já aprovados e que se aproveitou este primeiro fecho. Durante este segundo fecho, de facto, isso já não aconteceu e nós, nesta reabertura, nesta paragem de abertura, tivemos nas nossas unidades hoteleiras, de facto, muitos problemas. Os problemas já referidos pelo José Pedro, nomeadamente em termos de equipamentos da AVAC, e equipamento em redes de águas e até na parte de elementos construtivos. Pronto. Grande parte da redução de custos que foi feito
para compensar a perda de receitas que houve com o fecho destas unidades hoteleiras, foi exatamente como o José Pedro disse, a paragem dos grandes consumidores, chillers, torres de arrefecimento, centrais de bombagem, iluminação, ficou só as iluminações de rondas que já existiam. Houve um fecho quase na totalidade da linha de águas, das redes de água, com uma redução quase na totalidade do que eram os consumos de água, e houve uma redução efetiva de manutenção, das equipas de manutenção e das horas homem, ficando praticamente os edifícios com serviços mínimos ou com serviços de piquete. Basicamente, acho que isto foi geral e foi o que quase todos os nossos parceiros fizeram para tentar compensar a perda de receita. Ora, essa redução de custos, de facto, foi imediata, mas a fatura está a chegar agora, ou pelo menos nos edifícios onde nós fazemos manutenção, a fatura está a chegar agora. Nomeadamente em termos com problemas nos sistemas de climatização, nas redes de distribuição de água quente, sanitária e de água potável e nos elementos construtivos. Nos sistemas de climatização, houve a necessidade de um reforço de mão de obra para que estes equipamentos pudessem voltar a funcionar, quer com a higienização, quer com a verificação de todos os componentes e do normal funcionamento deles. Eu posso dizer que neste arranque tivemos alguns chillers que demos conta que durante esta paragem tiveram perdas de carga. Portanto, não foi feito, eles não arrancaram, eles não trabalharam, como não trabalharam, não deram alarmes de baixa pressão, nem deram sinais de perda de fluido. Quando fomos arrancar agora, os equipamentos estavam havia sistemas que não tinham cargas de fluido e foi preciso reparar fugas, repor todas essas cargas de fluidos e neste momento repor uma carga de fluido tem um custo altamente elevado. O mesmo acontecendo nas torres de arrefecimento, verificámos também que não houve, na altura que o fecho foi imediato, portanto não houve preocupação de vazar tanques com água, não houve desde comissionar para que elas ficassem desligadas e houve um desenvolvimento de uma película de biofilme que é um potencial difusor de problemas de legionela. E portanto foi preciso fazer uma intervenção mais profunda, com uma maior número de horas homem de manutenção para que estes equipamentos fossem lavados, desinfetados e fosse feito o arranque para que eles pudessem novamente voltar a funcionar. O mesmo acontecendo com as UTAs, o TVC, as unidades de climatização anterior, onde os tabuleiros condensados com águas estagnadas eram pontos de mau cheiro, eram pontos de criação de biofilme e foi necessário novamente fazer aqui uma intervenção profunda em termos de limpeza destes tabuleiros e desinfecção com produtos próprios, com bactericidas e produtos contra a legionela. Estas são algumas das imagens que nós fomos encontrando, não vamos também dizer onde. Outras questões onde nós tivemos também muitos problemas foi nas redes de distribuição de água e de produção da AQS. Na rede de distribuição de água climatizada houve muitas zonas de acessórios com aumentos de fugas, junto das cartonadas, nos empanques, devido a zonas que ficaram secas, outras que ficaram que foram se degradando pela quantidade de produto que é usado para o tratamento destas linhas e, portanto, acabaram por estar aqui também de deteriorar tudo que eram estas juntas e tudo que eram estes empanques. E bombas que ficando paradas também ficaram agarradas, também quando foi para arrancar não funcionaram, foi preciso reparar um conjunto de bombas de circulação. Nas redes de distribuição de água de consumo, detectámos também algumas bombas que também ficaram avariadas após esta longa paragem e aquilo que o José Pedro já falou, o facto de termos que aumentar a percentagem de cloro na rede também veio deteriorar toda esta toagens
em inox e outros materiais, sobretudo na parte do que são acessórios que não são multicamadas, são outro tipo de acessórios. Portanto, nessas zonas nós tivemos muitos problemas de fugas, de inundações até em quartos, derivado a estas águas terem estado muito paradas e ter sido necessário fazer este aumento de colação. Nas redes de águas sanitárias, para além das fugas já referidas anteriormente, porque isto são redes hidráulicas e, portanto, o problema que tivemos numa é transversal às outras, temos também o problema do desenvolvimento de bactérias de legionela, porque as temperaturas, ao desligarmos esses equipamentos, são potenciais ao desenvolvimento destas redes, para além depois desta contaminação não estar só focalizada no próprio depósito, mas ser extensível a toda a rede, a percolatores, a bases, zonas de chuveiros, etc. Portanto, todos estes equipamentos foram muito problemáticos nesta abertura após este longo fecho. Estas são algumas das imagens que nós, de alguns edifícios, onde de facto nós tivemos imensos problemas agora com esta reabertura. Um outro problema que se detecta são os elementos construtivos, paredes, pavimentos, com presença de umidades, de fungos, por falta de ventilação. Portanto, todas as unidades de ventilação, as UTAs, os ventiladores foram desligados para haver uma redução de custos. Não houve aqui o cuidado de se acautelar uns horários de ligar estes equipamentos pontual e haver aqui um ciclo de ir ligando em várias zonas, porque a intenção era mesmo desligar e reduzir os custos energéticos, e de facto houve um aumento do desenvolvimento quer de umidades, de fungos nas unidades hoteleiras e, portanto, houve uma necessidade de pintar tetos, paredes, limpar fungos e limpar todas estas zonas provocadas pela má ventilação e pelo mau alojamento destes equipamentos que foram desligados. E basicamente é isso que nós encontramos nos nossos edifícios onde nós trabalhamos após esta paragem prolongada. Alguma questão depois no fim queiram ver? José Pedro, dei por terminada a apresentação. Ok, já está. Peço desculpa. Sim, queria voltar a reforçar que nós deixamos um bocadinho de tempo no fim para perguntas e respostas e com certeza que estas apresentações são necessariamente muito expositivas, são pela rama, entre aspas, portanto é importante que puxem um bocadinho por nós, porque senão também vamos estar só a passar PowerPoints. Agora de seguida será o João Pedro Marques da Silva da Catering Assist e vamos terminar depois com o Mário Alves da CIMAI. Se calhar avançamos já para o segundo, terceiro. Olá, boa tarde a todos. Deixem-me começar por tentar partilhar então esta apresentação. Julgo que estarão a ver. Gostava de começar por agradecer à HP a oportunidade que nos dá de estarmos juntos convosco e gostaria de, em segundo lugar, desejar a todos uma rápida recuperação económica desta fatalidade que nos atingiu a todos e que, no fundo, atingiu tão seriamente o setor da hotelaria. Nós entramos nesta crise juntos, já vemos sair desta crise juntos, uma empresa como a nossa que presta serviços ao setor da hotelaria, obviamente foi também impactada pela crise. Portanto, desejo a todos uma rápida recuperação económica, que será também não só do setor, mas também das empresas que o servem.
Permitam-me fazer uma rápida apresentação da Catering Assist. A Catering Assist é uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos, embora eu tenha entrado na empresa apenas em 2017, adquiri com um co-investidor a maioria do capital em 2017, e dentro para cá temos vindo a tentar fazer uma reestruturação da empresa no sentido de a modernizar, melhorar processos, ter um maior desenvolvimento do ponto de vista tecnológico, enfim, tem sido esse o nosso caminho. Somos um prestador de serviços que cobre, no fundo, toda a cadeia de valor no que diz respeito a equipamentos para cozinhas e lavanderias. Nós, por um lado, fazemos consultoria e projeto, por outro, vendemos o equipamento e representamos algum equipamento, fazemos a instalação do mesmo e o seu teste e, finalmente, fazemos a assistência técnica, preventiva e corretiva. Neste momento fazemos assistência a mais de 500 estabelecimentos no país, com técnicos em prevenção, 7 dias por semana e com um horário alargado. É este o nosso ADN. A empresa tem 3 delegações, portanto, tem a sede na zona de Loures, tem uma delegação em Ovar e outra em Vila Moura, portanto, no fundo, cobrimos o território nacional, do ponto de vista, enfim, o território continental, pelo menos, do ponto de vista da assistência técnica que prestamos, e temos técnicos certificados em várias áreas, nomeadamente técnicos de refrigeração e técnicos de quente, ou seja, técnicos especializados em, por exemplo, equipamento a gás e também com certificações em soldadura. Este é o perfil dos nossos técnicos. Somos independentes de marcas, a nível quer do projeto, quer da comercialização de equipamento. Nós adaptamos, no fundo, os projetos que fazemos às necessidades dos clientes. Elas podem ser de gama alta, de gama média, de gama mais económica. Nós, não, desse ponto de vista, somos agnósticos. Portanto, no fundo, apesar de termos alguns acordos de distribuição com parceiros, somos relativamente independentes do ponto de vista das marcas que propomos aos nossos clientes. Temos uma larga experiência de manutenção em cadeias de restauração, algumas com grande exigência do ponto de vista dos processos de manutenção. Eu aqui permito-me apenas referir uma, que é, apesar de tudo, o nosso maior cliente, que é a McDonald's. Nós fazemos a manutenção preventiva e corretiva de metade da rede McDonald's, que tem mais de 200 restaurantes em Portugal, e também, enfim, funcionamos muito com o grupo Ibersol, com o grupo Plataforma, etc. Portanto, somos bastante experientes nesta área da manutenção preventiva, neste caso em cadeias de restauração. Também funcionamos para várias cadeias hoteleiras em Portugal, com os quais, em alguns casos, temos também contratos de manutenção preventiva. Eu relativamente a esta apresentação, gostaria de fazer um pouco a evangelização da manutenção preventiva. Não é unânime a visão na indústria hoteleira relativamente a fazer a manutenção preventiva por parceiros externos ou internamente, e eu acho que isto é algo que merece alguns comentários. Por outro lado, há algumas equipas de manutenção internas dos hotéis que focam muito a manutenção preventiva, descurando a preventiva, e eu acho que isso é algo que deve ser combatido. É um falso dilema esta dicotomia entre preventiva e corretiva. Ambas são necessárias, naturalmente, quer a manutenção preventiva, quer a corretiva, mas a preventiva tem algumas vantagens que eu permito-me realçar. Para começar, permite planear os momentos de indisponibilidade, ou seja, nós podemos atuar em horas e em dias em que os equipamentos não estão a ser necessários. Por outro lado, reduz o downtime dos equipamentos, no fundo permite que os equipamentos funcionem mais horas, e é para isso que eles são adquiridos. Reduz os custos de manutenção corretiva tardia. Nós temos muitos exemplos de chegarmos a situações em que somos chamados já numa fase tardia da avaria, em que o custo da reparação é muito superior àquele que teria sido no caso de o equipamento ter sido sujeito a uma manutenção preventiva.
E além do mais, esta manutenção preventiva permite prolongar a vida dos equipamentos. Ou seja, resumindo, o total cost of ownership dos equipamentos, que inclui, portanto, o custo da sua aquisição, inclui o custo de manutenção, o custo de operação e o custo do downtime, este total cost é francamente reduzido se houver o cuidado de fazer uma manutenção preventiva aos equipamentos. Não é por acaso que todas as grandes cadeias de restauração contratam manutenção preventiva. Não é por acaso que temos estes contratos de manutenção com as grandes cadeias. É porque elas há muito que estão no mercado e sabem que é verdade tudo aquilo que eu disse acima. Já a nível da indústria hoteleira, como digo, as cadeias dividem-se. Umas fazem manutenção preventiva, e nós temos alguns contratos de manutenção preventiva com cadeias hoteleiras, outras resistem um pouco a isso porque têm equipas internas de manutenção. Por um lado é compreensível, por outro lado não deixa de ser um risco ter equipas não especializadas em intervir em equipamentos que hoje são cada vez mais especializados. Nós temos fornos hoje que são autênticos computadores que também fazem comida, não é? E, portanto, é um risco. E temos também exemplos, situações em que os nossos técnicos se deparam com intervenções efetuadas por pessoal não especializado que acabam por agravar as avarias e, em muitas situações, tornar a reparação ainda mais cara. Portanto, é uma dicotomia que convém ter presente. Eu entendo que quando há equipas internas de manutenção se queira tirar partido dessas equipas e, portanto, não se contratem prestadores de serviços externos para fazer a manutenção preventiva e apenas em casos de corretivas, mas isso tem um risco, comporta um risco que eu acho que deve ser conhecido de todos. Um outro detalhe é que a manutenção preventiva não substitui o cuidado e a limpeza diária que os operadores têm que ter. Esses cuidados podem ser passados às equipas de operação precisamente pelas equipas que fazem a manutenção especializada. É fácil uma equipa destas dar formação aos operadores no sentido de que este cuidado e esta limpeza diária sejam mais eficazes. Um contrato de manutenção preventiva e corretiva tem algumas vantagens, permite definir com clareza, por exemplo, a lista de equipamentos sob manutenção, qual é o plano de manutenção anual e os trabalhos a realizar em cada equipamento. Nós temos checklists específicas por equipamento, das quais eu, aliás, vos darei aqui alguns exemplos. Permite definir o nível de serviço, e também já vamos falar um pouco mais sobre isso. Naturalmente define preços e qual a atualização periódica dos preços. Define a disponibilidade de peças de substituição. É muito comum nos contratos de manutenção preventiva nós definirmos, por exemplo, um estoque mínimo para o cliente, estoque mínimo de peças esse que pode ser mantido pelo próprio cliente ou pelo prestador de serviços. E isso tem muitas vantagens, porque há evidentemente, da parte das equipas especializadas, a noção de quais as peças que têm mais necessidade de serem regularmente substituídas e, portanto, definem-se estoques mínimos que permitem uma mais rápida intervenção. Não se está à espera que tenham que chegar peças que se adquirem muitas vezes em fornecedores internacionais e, portanto, isto é uma vantagem, poder definir nestes contratos logo a lista de peças e até o seu preço que têm que ser mantidas como estoque mínimo. Finalmente, é possível definir qual o perfil dos técnicos que fazem esta manutenção e quais as suas obrigações quando estão no cliente. Relativamente ao nível de serviço, ao Service Level Agreement, alguns detalhes são passíveis de serem conhecidos a priori. Para começar logo o tempo de resposta, em caso de avaria, que nestes contratos normalmente depende da criticidade do equipamento. É normal, por exemplo, que uma câmara frigorífica tenha que ser intervencionada no prazo, por exemplo, de 4 horas, já é menos necessário intervir num equipamento que não seja tão crítico. Normalmente estes períodos definem-se
em 4 horas, um dia útil, 3 dias úteis, depende também das situações e depende dos clientes, mas é algo que é fácil prever. Por outro lado, o tempo de reparação. Aqui, normalmente, no tempo de reparação que se define como tempo mínimo nos contratos, retira-se o tempo necessário à aquisição de peças. Muitas vezes as peças são compradas em fornecedores internacionais e, portanto, não é óbvio, não é imediato poder prever o tempo de chegada dessas peças. Aliás, essas entregas têm sido agravadas agora na altura da pandemia, porque houve uma certa disrupção das cadeias logísticas e, portanto, obviamente, o prestador de serviços normalmente não pode ser responsabilizado por atrasos que não lhe dizem diretamente respeito. E, aliás, por isso é que também se definem estoques mínimos, precisamente para que as peças com mais rotação estejam imediatamente disponíveis. É possível também definir os horários de intervenção, que podem ser o horário normal de trabalho, mas que também podem ser horários alargados, incluindo fins de semana e incluindo os períodos noturnos, sempre que a criticidade do equipamento assim o exija. E, finalmente, é possível definir a capacidade de aceder a um registro histórico e de fazer, inclusive, os pedidos de intervenção online. No nosso caso, nós temos a capacidade na área reservada para clientes do nosso site de que esses pedidos possam ser feitos online e o cliente tem acesso nessa área reservada, no fundo, ao registro histórico de todas as nossas intervenções. Os nossos técnicos deslocam-se ao cliente, fazem o registro da intervenção num tablet que depois sincronizam com o nosso sistema central e a partir do momento em que eles o fazem, esse histórico passa a estar disponível para consulta do cliente em tempo real. É algo, portanto, que só é possível quando há uma relação, digamos, contratual entre um prestador e o cliente. Falei da manutenção preventiva, mas o futuro já vai um bocadinho mais além. O futuro que já é de alguma forma presente, que é o da manutenção preditiva. Hoje em dia, com a Internet of Things, começa a ser vulgar algum equipamento disponibilizar dados recolhidos em tempo real e disponibilizá-los, inclusive, online. Portanto, já é possível fazer alguma estimativa de potenciais problemas e, com isso, antecipar potenciais avarias e reduzir o downtime dos equipamentos. Apenas alguns exemplos. Já existem equipamentos que têm os seus logs de funcionamento disponíveis online. Temos algumas marcas que já o fazem. Há outros casos de equipamentos que ligam diretamente a uma central de vigilância da própria marca. Temos um exemplo de umas máquinas geladas de um cliente nosso que estão diretamente ligados ao fabricante. Além de alertas sobre potenciais avarias, também dão alertas sobre, por exemplo, a viscosidade da mistura poder não estar no nível adequado. Portanto, é algo que hoje já é uma realidade. O que falta um pouco é, no fundo, criar uma central multimarca que esteja, digamos, a receber dados de todos os equipamentos existentes numa cozinha ou numa lavandaria. Também aqui já há trabalho feito, há empresas que estão a desenvolver este tipo de centrais. Aliás, isto não é nada de novo na indústria, enfim, na engenharia de edifícios. Já hoje é muito vulgar haver centrais de manutenção e de monitorização de equipamentos vários nos edifícios, desde os ar-condicionados aos sistemas de potência, aos sistemas de alimentação de gás, etc. Nas cozinhas e nas lavandarias não é tão comum ainda, mas começa a haver já atenção a esta necessidade e há empresas que já estão a desenvolver este tipo de centrais multimarca. Alguns exemplos de equipamentos de cozinhas e de lavandarias que temos sob contratos. Está aí a lista, não vale a pena estar a lê-la toda. Eu suponho que esta apresentação vos será disponibilizada mais tarde e, portanto, dispenso-me de ler a lista,
Mas estamos a falar, portanto, de equipamentos, uns de que nós chamamos de equipamentos de quente, os fornos, as fricadeiras, etc. Muitos equipamentos de frio ou de refrigeração, as máquinas de gelados, os gelos, as águas congeladoras, câmaras frigoríficas, etc. E depois os equipamentos de lavagem, máquinas de lavagem, quer de louça, quer de roupa, trituradores de lixo, calandras, etc. Portanto, todos estes equipamentos são equipamentos relativamente aos quais é possível ter contratos de manutenção preventiva com checklists específicos para cada equipamento. E permite-me dar aqui 3 exemplos rápidos. Por exemplo, numa máquina de lavar louça, isto é a verificação que os nossos técnicos fazem quando fazem a manutenção preventiva de uma máquina. Mais uma vez, dispenso-me de ler a lista, ela estará na apresentação quando a receberem, mas, portanto, vai desde a verificação da zona de lavagem, à porta, às grelhas de aspiração, aos teclados, enfim, reapertar contactos elétricos. Isto é uma checklist normal que um nosso técnico seguirá no momento em que estiver a fazer a manutenção preventiva numa máquina de lavar louça. O mesmo exemplo, por exemplo, para uma fritadeira, testar o funcionamento das filtragens, testar a aplicação do óleo, verificar as sondas das cubas, etc. Portanto, tem aqui a lista, mais uma vez dispenso-me de a ler. Numa câmara frigorífica, o que é que se faz quando se faz a manutenção preventiva de uma câmara frigorífica? Há um detalhe que é a verificação anual de fugas do fluido. Esta é obrigatória mesmo para cargas superiores a 3 kg. Deve ser feita por imposição legal. Depois, todas as outras verificações que normalmente se fazem, do set point de temperatura, dos estados da porta, das resistências dos motores e borrachas da mesma, a verificação dos ventiladores, as tubulagens de esgoto, etc. Tudo isto são trabalhos que um técnico especializado sabe que tem que efetuar no momento em que faz a manutenção preventiva de um destes equipamentos. Finalmente, só uma rápida menção a este tema, que eu sei que é uma das preocupações da indústria hoteleira no momento em que vai efetuar a reabertura de muitos hotéis que estiveram, em alguns casos, parados após fecho prolongado. Portanto, como existe esta preocupação, eu diria aqui alguns exemplos de problemas que poderão ocorrer com equipamentos de cozinhas e de lavanderias no momento em que for feita uma reabertura. É normal os equipamentos de frio, por exemplo, terem sujidade acumulada nos condensadores, o que pode provocar uma avaria e às vezes irremediável dos compressores. As máquinas de lavar e os secadores podem ter cotão acumulado, mesmo no interior das máquinas. Isso pode entupir tubagens e até provocar incêndios. As tubagens de água nas máquinas de lavar podem ter fugas porque as juntas estão secas. É também preciso verificá-las. E, por exemplo, nos equipamentos de queima, pode haver entupimentos nos circuitos de gás. Portanto, tudo isto são problemas que podem ocorrer, mais uma vez são apenas exemplos. Outros, naturalmente, podem acontecer nestas circunstâncias. A solução para isto é uma, e é que nós defendemos desde sempre, e por isso esta apresentação tentou ser um bocadinho pedagógica neste sentido. É importante efetuar manutenção preventiva por técnicos especializados antes de colocar estes equipamentos em funcionamento. Essa manutenção preventiva naturalmente pode ser contratada a nós ou a um concorrente nosso, ou pode ser feita por técnicos de manutenção das equipas dos hotéis, com o cuidado, que eu volto a frisar, de que, em alguns casos de alguns equipamentos, eles são de tal forma complexos que essa manutenção preventiva pode não ser suficientemente eficaz quando feita por equipas internas. Também é vulgar, nestas circunstâncias em que fazemos a reabertura de equipamentos que estiveram parados durante muito tempo, isto aliás não acontece apenas na indústria hoteleira, nós deparamos com este fenómeno nos nossos clientes de restauração. É muito vulgar haver um pico de custos ao nível da manutenção corretiva, nomeadamente de peças que têm que ser substituídas. Portanto, preparem-se, porque
é possível que numa primeira fase haja um surto nos custos de manutenção coletiva, que depois naturalmente tenderá a estabilizar de novo. E enfim, é um pouco isto que tinha para partilhar convosco. Agradeço a vossa atenção. Pronto, muito bem. Muito obrigado pela apresentação. Agora, eu dava a palavra ao Mário Alves, da CIMAI, para avançar com a apresentação dele e a ver se nós ainda conseguimos reservar então cerca de 10 minutos no fim do webinar para discutirmos aqui uma situação que até surgiu nos comentários, que até me parece interessante. Olá, boa tarde a todos. Agradecer também a oportunidade que temos para podermos ajudar também todos os associados na questão da manutenção e prevenção de legionela, manutenção de piscinas e prevenção de legionela. Falar também um pouco começar um pouco pelo historial da CIMAI. A CIMAI está no mercado desde 1987, fundamentalmente dividida em duas áreas. A primeira, o fabrico e a comercialização de produtos químicos, e uma segunda área, uma área operacional, onde dedicamos essencialmente ao tratamento de águas. Dentro desta área operacional, muitos clientes com piscinas, e é também uma das nossas áreas fortes, muito dedicada à piscina de uso público, com as suas características e com as suas regulamentações que necessitam sempre de uma atenção superior, porque temos sempre a falar e temos, em última análise, pensar sempre na saúde pública e na saúde dos utentes que utilizam estes equipamentos. Começar só por definir que a maior manutenção preventiva no caso de piscinas começa pelo tipo de desinfecção que é utilizada. Há vários planos de água que podemos colocar aqui em dois grandes fatores e dividir entre piscinas e jacuzzis, por exemplo. A escolha do produto para a desinfecção primária vai nos ajudar numa manutenção e num reforço de qualidade superior. Portanto, existem vários produtos para esta desinfecção. O comum, o mais regular, é o cloro, pela sua capacidade de desinfecção e também pelo aspecto mais económico, porque é um produto de valor muito mais baixo, que é eficaz em determinados planos de água, necessita sempre de um pH bastante certo para termos sempre toda a qualidade necessária. Eu coloquei também aqui o bromo, o UV, o ozônio, entre outros. O bromo também porque muitas vezes a nível de jacuzzis é utilizado um tipo de desinfetante que não é particularmente bem sucedido para aquelas temperaturas, e o bromo entra aqui na perfeição. Todos estes produtos de desinfecção primária ajudam a que a manutenção não tenha problemas, e na questão, por exemplo, em unidades hoteleiras, uma piscina estar sempre disponível para os utentes significa que tem que estar constantemente bem tratada e com o produto certo em utilização. A nossa legislação diz que para planos de água entre piscinas e jacuzzis tem que existir sempre um residual desinfetante que permita o seu prolongamento ao longo do tempo. O que é que isto quer dizer? Que muito provavelmente
os UVs e o ozono não entram dentro deste tipo de desinfecção primária, porque não atribuem residual à água. O ozono é colocado e retirado imediatamente, ou seja, se pensarmos só em utilizar um sistema de ultravioletas e um sistema de ozono, teremos que aplicar sempre também um cloro ou um bromo neste tipo de desinfecção. Para conseguirmos ter uma boa qualidade da água, também temos que utilizar os produtos de desinfecção secundária, aquilo que nós chamamos os algicidas. O algicida, como o nome indica, servirá para matar algas, mas neste caso o nome até está um pouco equivocado e ajuda a prevenir o aparecimento das algas. A supercoloração é um elemento que muitos hotéis e muitas piscinas públicas utilizam quando começa a existir alguns subprodutos da utilização do cloro. O oxidante de cloraminas também faz isso, mas a supercoloração também é um aspecto importante para deixar uma piscina bem tratada. Na questão da qualidade da água em piscinas, além de termos um tratamento eficaz, tem que existir um plano de manutenção que atue sempre em linha para manter estes níveis de desinfetante. Baixos níveis de desinfetante e, por exemplo, filtros de areia colmatados vão colocar sempre em risco os utentes, podem passar para os utentes alguns problemas, irritações, desconforto corporal e também infecções respiratórias. É extremamente importante, e aqui é o primeiro fator importante que tenho que realmente sublinhar, que para quem trata piscinas, uma piscina sem utentes é a melhor coisa do mundo. Ou seja, não tem qualquer tipo de trabalho. Muitas vezes temos que ter utentes dentro da piscina, mas é bom que quem delinea estes planos de manutenção, ou quem se assegura da manutenção das piscinas, tem que ter noção que são os utentes que, na maior parte das vezes, e depende das piscinas, porque há piscinas descobertas que têm fatores externos ambientais que atuam sobre elas, na maior parte das vezes são os utentes que levam a matéria orgânica e deixam a matéria orgânica na piscina. Muitas vezes isto é uma dificuldade muito grande, mas é um imperativo legal que devem sempre aconselhar, entre aspas, obrigar, a toma de um duche e a passagem por um chuveiro de lava-pés. Toda a pessoa que não faz este tipo de passagem por duche e de passagem por lava-pés está a colocar invariavelmente sujidade dentro da piscina, em que os desinfetantes vão se agregar a essa matéria orgânica, vão criar subprodutos e, em última análise, vão danificar ou agravar o estado dos equipamentos. Dar-vos um exemplo bastante rápido, que por imperativo legal cada plano de água tem que possuir um sistema de tratamento independente e um sistema de doseamento independente, e colocar máquinas inteligentes neste momento é uma maior prova de manutenção preventiva, porque limita, erradica muito daquele problema de falta de desinfetante durante o dia com os utentes dentro da água, e permite uma maior estabilidade do tratamento. Esta complementação de desinfecção com equipamento de ultravioletas promove uma maior qualidade para todos. Utentes, instalação, ar, portanto, estas medidas este exemplo que eu estou a colocar muitas vezes não é aplicado. Há doseamentos manuais, excesso de produto na piscina,
e tudo o que é um excesso de produto de desinfetante na piscina vai obrigatoriamente deteriorar o equipamento que está na zona técnica. O que é que acontece? Se nós não tivermos uma eficácia, uma eficiência de tratamento, todo o resto, todo o restante equipamento, toda a restante zona técnica vai se agravar garantidamente. Para isto tudo precisamos de ter sempre olhos em todo lado. Precisamos de ter uma pessoa, várias pessoas, uma equipa de manutenção que tenha e delinee um plano de manutenção que seja realmente ativo. Tentar ajudar a fazer aqui um checklist para garantir uma manutenção preventiva nas piscinas pode começar, e como foi como comecei a apresentação, em manter os níveis de desinfecção em níveis adequados. Há legislação para isto, é bastante conhecida, no mundo das piscinas toda a gente conhece os documentos da Comissão Nacional de Qualidade. Este tipo de plano permite que não haja problemas com os equipamentos e não haja problemas com os utentes. Portanto, a manutenção do cloro e pH em níveis adequados, analisar e controlar a temperatura da água, pHs, verificar estado de funcionamento de equipamento de piscinas, bombas, filtros, fazer lavagem de filtros e verificação dos sistemas com a maior regularidade possível, verificar os aspectos visuais. A aspiração da piscina é um procedimento de manutenção extremamente importante, porque tudo o que cair no fundo da piscina é matéria orgânica, vai deteriorar. E também a obrigatoriedade de fazermos uma renovação diária de água. Portanto, o que o CNQ recomenda são 2 a 5% diariamente. Aplicar semanalmente o algicida, manter o cais da piscina limpo e desinfetado, utilizar o desinfetante nos pedilúvios e há a obrigatoriedade de todas as instalações, manterem o registro dos parâmetros fisicoquímicos de cada plano de água e de todas as ocorrências que ocorreram, perdoem-me a redundância, todas as ocorrências daquele dia, e isto é religioso. É uma obrigatoriedade legal que temos que cumprir. Finalmente, aqui na parte de piscinas, sublinhar que estamos a trabalhar com produtos químicos. As pessoas têm que ter bem vincada na ideia que os procedimentos de segurança não são para descurar. Tem de existir uma zona de armazenamento de produtos, preferencialmente em locais secos e ventilados, não empilhar embalagens, ser uma zona de acesso restrito, manter produtos incompatíveis afastados, deixar sempre as embalagens fechadas após a sua utilização, não retirar rótulos de embalagens e, junto da zona de armazenamento, devem ter sempre as fichas de segurança em local acessível. Compreendo que em muitas unidades as zonas técnicas das piscinas nem sempre estão nos melhores locais, mas por uma questão de segurança, e devo sublinhar que as zonas técnicas de piscinas onde estão produtos químicos não são salas de lume ou arrecadações. Muitas vezes são utilizados estes espaços para meter mais do que necessário numa zona que está a coabitar com produtos químicos, um técnico tem que entrar lá dentro e tem que manusear estes produtos químicos. Deixar este alerta aqui. Entrando um pouco na legionela e na prevenção da legionela. Fazer aqui só um paralelo também ainda nas piscinas, e mais à frente já vamos perceber.
A questão Legionella-Piscina é basicamente uma situação controlada. Se mantivermos os níveis de cloro residual em valores ideais, a probabilidade de aparecimento de legionela numa piscina é muito pequena. No entanto, por exemplo, num jacuzzi, a história já pode mudar aqui um pouco, porque a legionela é uma bactéria que aparece em ambientes aquáticos naturais, está muitas vezes latente e entra para dentro dos circuitos e são potenciadas por vários fatores, nomeadamente a temperatura. Onde é que pode aparecer e onde é que pode ser amplificada? Sistemas de arrefecimento, como torres de arrefecimento, condensadores evaporativos, portanto, tem os sistemas de ar condicionados. Aparece também muito em sistemas de água climatizada, preferencialmente em jacuzzis, porque há vaporização em jacuzzis. Em equipamentos usados em terapias respiratórias, portanto, entra instalações termais. Também pode ser amplificada nas redes prediais de água. Estamos a falar essencialmente em redes de água quente sanitária. E até existe o aparecimento em sistemas de rega ou fontes ornamentais. As principais maneiras e o método de prevenção pode passar por um destes itens apresentados. Começar pelo choque térmico ou pela utilização de hipoclorito de sódio nos sistemas, faz-se uma prevenção regular para o aparecimento da legionela. Muitas vezes, e já foi falado aqui, portanto, que há sempre um reforço de cloragem em muitos sistemas, fazendo aqui também uma comparação com as piscinas. Como a piscina tem um nível de desinfetante sempre muito regular, a probabilidade do aparecimento de legionela é nulo. Daí termos que reforçar esta situação com equipamentos automáticos de desinfecção para garantir que aquele valor residual ideal nunca baixe para valores proibitivos. A temperatura da água é um fator de potenciação da legionela. A nível preventivo, podem-se efetuar choques térmicos, pode-se adicionar um reforço de cloragem, pode-se utilizar dióxido de cloro, monocloramina, utilização de ultravioletas, que é sempre um reforço também muito bom, faz um tratamento fotoquímico e atinge mesmo a nível DNA da legionela, ultrafiltração, ionização de cobre e de prata. E para dar um exemplo de manutenção e indo também um pouco àquilo que já foi falado, de encontro um pouco aquilo que já foi falado anteriormente, porque nas outras apresentações fomos ouvindo que muitas vezes existiriam fugas de tubagens antigas. Há vários prós e contras para saber qual o procedimento certo para a prevenção da legionela. Muitas vezes o reforço de hipoclorito de sódio, por exemplo, numa instalação ou num edifício que tem 70 anos, se calhar não é a melhor opção. Num choque térmico, a elevação de temperatura, por exemplo, num depósito de água quente que já tem alguns anos de funcionamento, sabemos que pode danificar pode danificar o equipamento. Ou seja, com a prevenção com uma prevenção mal colocada ou mal objetivada, podemos deteriorar mais e avançar
avançar para o fim de vida desse equipamento. Daí, como também falei na piscina e no tratamento da piscina, é necessário saber qual o tipo de desinfetante que nós temos que aplicar. Em função, cada piscina é uma piscina, cada instalação é uma instalação, e neste ponto temos que saber sempre olhar para a instalação num todo e saber qual o melhor produto a utilizar, aquele que me vai dar menos chatices ao longo do tempo, aquele que me vai garantir que o equipamento não se deteriore tão rapidamente. Eu vou deixar aqui também um resumo de uma prevenção que pode ser feita sem andarmos a elevar muito temperaturas ou a fazer os reforços de cloro. Por exemplo, evitar temperaturas entre os 20 e os 50 graus. Estamos num rácio de temperatura que é propício ao aparecimento do legionela. Os depósitos de água quente e termoacumuladores devem sempre manter uma temperatura muito próxima dos 60 graus e garantir efetivamente que pelo menos 55 graus chegam à ponta de cada circuito. No circuito de água de retorno deve existir bomba de recirculação com válvula de retenção para não haver muita mistura, e fundamentalmente tem que haver aqui um controle também da água que nós estamos a receber para os nossos sistemas. O valor de cloro residual que vem na água de entrada deve estar compreendido entre 0,2 e 0,6 miligramas por litro. Isto é fundamental para saber se vamos reforçar ou não há necessidade de reforço. De qualquer forma, há aqui 3 regras fundamentais para a questão e quando se fala em legionela. Não haver estagnação de águas, evitar que os equipamentos tenham incrustações ou corrosão e ter um controle efetivo da água do processo. Para ajudar algumas perguntas que possam surgir e para ir de encontro qual a melhor maneira de mantermos uma prevenção efetiva contra a legionela, falamos efetivamente entre todos os outros que vimos atrás, o que tem mais prós e o que tem menos contras, que é o dióxido de cloro. Portanto, e vou dar o exemplo apenas para as águas quentes sanitárias. O dióxido de cloro é um produto mais forte que o hipoclorito, é capaz de eliminar bactérias e vírus, destrói biofilmes, o que não acontece efetivamente com o hipoclorito de sódio, é um produto que é facilmente doseável, é fabricado no local, através de 2 matérias-primas, alarga o seu poder desinfetante por todo o circuito de águas quentes sanitárias. Portanto, não afeta odor e sabor e não corrói efetivamente as tubagens, dependendo também do estado em que elas se encontram. Portanto, isto é, fazendo um resumo da apresentação a nível de piscina, ter, por exemplo, um controlador realmente efetivo que esteja 24 horas a ler tudo o que é parâmetro, principalmente desinfetante e nível de pH dentro de uma água da piscina ou dentro de um jacuzzi, apesar de o jacuzzi ter outras propriedades, como, por exemplo, a alta temperatura, e também ajudar a que
existindo o equipamento de um gerador um gerador de dióxido de cloro com estas características, evita que eu tenha que fazer tratamentos térmicos, evita que tenha que pôr produto mais corrosivo do que o normal, e garante-me efetivamente um controle eficaz para a legionela. E tentei ser o mais rápido possível e estar disponível para alguma pergunta. Pronto, acelerando um bocadinho a parte das perguntas e respostas, felizmente na parte da CIMAI já se apanhou boa parte das questões foram colocadas. Perguntaram como é que se pode proteger um hotel em termos da AQS no que diz respeito à legionela, também já se falou sobre isso. Também já se falou sobre, de certa maneira, procedimentos preventivos para jacuzzi, banho turco e sauna no que toca à legionela. Também se falou de forma tangente, mas que é perfeitamente perceptível, sobre procedimentos corretivos no caso no caso de um caso positivo de legionela no jacuzzi, banho turco ou sauna. Também é um problema um bocado complexo para se dar uma recomendação específica, é um pouco caso a caso, mas por norma o que é utilizado para a prevenção também deve ser utilizado para a correção, com alguns ajustes ou com mais ou menos procedimentos, não é? No que toca a uma pergunta que foi colocada anteriormente, ou seja, na inscrição, que será mais interessada à Manvia, que é a parte de recomendações para reativar sistemas AQS e o que se fazer durante a inatividade para evitar problemas. Não sei se a Susana concorda, mas depois também, de certa maneira, também já se foi falando durante isto tudo. A única coisa que eu gostaria de falar, e acho que é importante, foi um comentário que surgiu no chat, é que teve a ver com porque é que há certas coisas que não foram feitas, que poderiam evitar os problemas que nós estamos aqui a falar. O que é importante perceber é que nós estamos a falar de um tipo de hotéis muito específico. Nós estamos a falar em hotéis que não foram feitos para estar parados. E isso faz toda a diferença. É verdade que, em termos de ventilação, pode-se fazer algum tipo de gestão. Mas não só o contexto do tipo de hotel, mas também o contexto económico ou financeiro que está por trás da decisão de suspender, é muito diferente de um hotel que está preparado para estar parado, que é um hotel sazonal. O hotel sazonal está feito para ser parado durante vários meses. Tem equipas que permitem que esse acompanhamento seja feito. Um hotel que para porque está num contexto pandémico, ele para porque quer, no fundo, reduzir os custos, não é? Portanto, naturalmente que se pudesse manter o hotel a funcionar, ele mantinha-se. É interessante pensarmos, e era um bocadinho por isso que eu trouxe isto à baila, é importante pensar se não vale a pena introduzir algumas alterações pontuais em termos de hotel no projeto que nos permita ser um bocadinho mais versáteis. Há coisas simples como o tipo de vedação que se é utilizado, usar anilhas de pressão em vez de anilhas planas, por exemplo, em termos de dilatações térmicas, pode resolver muitos dos problemas de falta de aperto que nós tivemos. A questão que o Mário Alves referiu de mudar a forma como é feita essa desinfecção, coisas assim relativamente simples, que nos podem permitir não só ser mais ágeis numa situação de contexto pandémico, mas também, caso nós queiramos eventualmente parar o hotel por alguma razão que seja. Né? Portanto, é um contexto muito específico, é um tipo de hotel muito específico que não foi feito para estar parado. E esse é que é o desafio, e foi por isso que este webinar foi criado, de certa maneira. De resto, uma última pergunta só para a Susana, que é, se têm agora uma maior preocupação com a manutenção dos seus edifícios, nomeadamente com limpeza de condutas para garantir qualidade do ar interior? Isso tem que ser breve mesmo. Essa preocupação nós sempre tivemos. Há muitos anos que nós potenciamos a limpeza de condutas junto dos nossos clientes. Confesso que os nossos clientes vão muito pouco por aí. Portanto, esta preocupação de fazer limpeza de condutas, de fazer limpeza das partes terminais dos próprios sistemas de difusão de ar, sempre foi uma preocupação da Manvia. Como eu disse anteriormente, estas preocupações não são novidade, não mudaram
com o contexto pandémico. Essas preocupações já existiam e estas recomendações nós fazíamos não só nos nossos clientes da parte hoteleira, como também nos outros clientes de edifícios de serviço, centros comerciais, salas de espetáculos. Agora, se calhar hoje, devido ao contexto pandémico e à questão do Covid, o cliente estará mais sensibilizado para o fazer. Da nossa parte sempre o fizemos, portanto, mas também que confesso que de facto neste último ano não tivemos um aumento desse tipo de intervenções, portanto o nosso cliente continua a ter que fazer uma gestão de um orçamento e portanto vai tomando as decisões em função disso. Sim. Eu penso e para terminar só mesmo, eu penso que a grande alteração vem não necessariamente do contexto de Covid, mas das alterações à legislação que estão a ser introduzidas. Começaram na parte elétrica, na certificação, no acompanhamento do TREI, passaram também para a questão do TIM 3 e das questões ambientais, e estão agora a avançar, ou no fundo quase a regredir, porque o antigo regulamento já previa isso, no que toca à qualidade do ar interior, no que toca à certificação energética de edifícios. Portanto, a própria legislação está a ir na direção em que isso vai ser tudo cada vez mais controlado, com periodicidades bem definidas. A análise da qualidade do ar interior vai ter que ser provavelmente anual, e nós, como exploradores, vamos ter que perceber que, para além do Covid, há toda uma máquina que está por trás, que está a impulsionar-nos para a profissionalização da manutenção no contexto hoteleiro. José Pedro, só retificar que a legislação não está a mudar. A legislação vem já de muito atrás, vem do recesso, dos TIMs, dos TRFs, das obrigações de certificação em termos energéticos, em termos de CAI, que depois deixámos cair a CAI e agora vai voltar. E, portanto, o nosso legislador também tem andado um bocadinho para a frente, um bocadinho para trás. Pronto. Tínhamos com o recesso uma legislação que nos servia e servia de uma forma geral quase todos os edifícios de serviço. Quando deixámos cair a CAI, regredimos, voltámos atrás. Quando deixámos cair os TRF, deixámos estas obrigações de controle e de decisão e de decisão técnica na mão dos TIM 3. Portanto, nós andámos claramente para trás com o Decreto-Lei 168. Pronto. O problema não é falta de legislação, não é falta de conhecimento, não é falta de capacidade técnica das empresas que estão no terreno. Eu falo das empresas de manutenção, a Manvia tem técnicos certificados desde 2008, 2009. A questão aqui é, de facto, uma falta de fiscalização. E, portanto, eu estou a falar aqui junto de proprietários, mas enquanto não houver uma fiscalização, os proprietários também não olham para estes requisitos como um custo e não como uma mais-valia. A parte da certificação energética vem como um custo, não como uma mais-valia. E não uma necessidade, não é? E não uma necessidade. Portanto, a legislação existe. E ela assim, apesar do Decreto-Lei 118 ter sido um passo atrás, se todos cumprissem o que está no 118, nós tínhamos de facto aqui muito trabalho, muita manutenção para fazer, muita manutenção preventiva, porque tudo isto que nós estamos a falar são de facto tarefas de manutenção preventiva e não de manutenção corretiva. Sim, pronto, penso que não temos também muitas mais perguntas, penso que se atingiu mais o objetivo do webinar. Se nós podemos estar aqui a falar toda sobre qualquer um destes temas, qualquer um deles é um bom tema para se discutir. A Legionela levantou muitas questões e é normal, um tema que de facto preocupa cada vez mais. Pronto, e penso que da minha parte não terei muito mais a acrescentar, a não ser agradecer a participação de todos, quer ser os oradores, quer quem participou no webinar. Espero vê-los todos no futuro.